Noite, meu amigo. Boa noite. Tudo bem? Bem, você? Tudo maravilhoso demais. Pessoal, vamos começar a live. O tema da live de hoje é calvície e autoestima. E eu trouxe um expert para falar no assunto. É o doutor Leandro Maia, dermatologista, que atua na área de tricologia. Ele que vai tirar todas as nossas dúvidas que vão permear essa aula. Muito obrigado por ter aceito o convite. De nada. Como é que eu identifico se a minha perca de cabelo ela está ok, é fisiológica, ou quando ela é patológica, que é a calvície? Certo. O nosso cabelo, o nosso fio, ele tem três fases. Que ele nasce, que é a fase anágena, depois ele passa por uma fase que ele dura de 4 a 6 anos mais ou menos. Depois ele passa por uma fase chamada catágena, que dura mais ou menos uns 15 dias, que é quando ele desprende da raiz. E depois ele passa para a telógena, que dura mais ou menos uns 3 meses, e aí ele vai cair. Essa fase do fio, ele normalmente ele entra 100 fios por dia, ele muda de fase. Então é normal fisiologicamente cair mais ou menos 100, 150 ou nessa média de fios por dia. Isso é uma quantidade muito pouca, que é uma quantidade que a gente não vê, que a gente não nota. Quando a gente vê que está caindo muito cabelo, normalmente ou a mulher que não lava o cabelo todos os dias e aí ela, quando vai lavar, ela sente muito, na hora de lavar, ela sente muito cabelo, ou até nós homens também que lavamos lava o cabelo todos os dias, na hora de lavar você vê um monte de cabelo na mão. Ou também no travesseiro. No travesseiro é um indício que se você começar a ver muitos fios no travesseiro é que está tendo pode ser que esteja tendo uma calvície patológica. Mas não necessariamente você ver fios no travesseiro significa que é muito. É muito. O que Então, eu percebo é, assim, eu já percebi em algumas mulheres, quando usa o banheiro, aí após sair do banheiro, fica muito cabelo no chão. Aí eu ficava me perguntando, será que isso é normal, tá ok? Ou já pode ser um indício, opa, toma cuidado. pode ser normal porque muitas mulheres, elas não lavam o cabelo todos os dias. E achando que lavar os cabelos todos os dias vai progredir a calvície. Isso é um mito. Que não, o cabelo ele pode ser lavado todos os dias, ele deve ser lavado todos os dias a partir do momento que ele estiver oleoso. Se a pessoa tem o cabelo oleoso, ela lava o cabelo, no outro dia, se o cabelo ela vai para academia e o cabelo está oleoso, ela tem que lavar no outro dia sim. Novamente. E o que acontece é que às vezes o fio ele sai da fase telógena e quando ele se desprende, ele fica lá. Às vezes no couro cabeludo, a mulher deixa o cabelo amarrado, não prende, não puxa nem nada, e ele fica lá. E ela fica 2, 3 dias sem tomar banho, não, sem lavar o cabelo. E aí quando lava o cabelo, que é a hora que faz a tração, e aí sai aquele tufo de cabelo no Que é o que banho. ficou Mas acumulado dos últimos que dias. ficou acumulado nos últimos dias. Dos 100 fios que tu falou, certo? Isso, é mais ou menos uma média de 100 fios por dia. E aí a gente tem casos de patologias que acontecem porque começa a cair assim muitos fios, né? Muitos fios. Às vezes pode ser algum estresse, algum estresse que teve há 3 meses atrás, alguma coisa, tipo, ou uma gravidez, ou uma internação, ou o uso de uma medicação muito forte ou até perda de familiares, isso pode causar que seus fios comecem a cair, né? Que eles vão sair de uma fase anágena e vão, pelo estresse, vão passar por uma fase telógena e vão cair muito mais. Mas, quando a gente vê uma falha no cabelo mesmo, isso é uma média, né? Nem todo mundo é assim, depende da quantidade de fio, depende se é muito grosso ou muito fino. Quando a pessoa sente que tá uma falha muito grande no cabelo, é que normalmente você perde praticamente 50% dos seus fios ali da sua região. Então, não é pouca coisa que você vai notar uma calvície. Então, quando Entendi. você nota, é porque já caiu muito. Uma dúvida. Inclusive, se tu falou sobre estresse, eu vi durante o internato na faculdade de medicina. Tinha alguns colegas meus que perderam. O cabelo dele era liso, grande, e nessa região aqui ficou sem um tufo durante 3, 4 meses. E ele me relatava que era por conta do estresse do internato, da faculdade. E eu até falei, rapaz, naquele tempo, assim, leigo total, eu falei, aplica minoxidil. Ele, moço, eu derramo minoxidil aqui e não cresce nada. Isso só vai melhorar se eu conseguir resolver a causa, que seria o estresse? Também.
Mas nesse caso aí, é uma da patologia que provavelmente que é a alopecia areata, né? Que faz uma calvície, normalmente tem vários tipos de alopecia areata, mas a principal é a que faz uma bolinha. Ele faz uma bolinha circulares, algumas menores, outras maiores, na região do couro cabeludo. É uma doença autoimune, então é uma resposta inflamatória causada ali naquela região que faz a queda do cabelo. E o que vai tratar isso daí? Ela é desencadeada pelo estresse, a grande maioria das vezes, mas é uma doença autoimune. Às vezes pode simplesmente aparecer. Mas tem muitos estudos relacionados que o estresse causa alopecia areata. O minoxidil é um dos tratamentos da alopecia areata, também ajuda, mas pensando que é uma doença autoimune que está causando uma resposta inflamatória que está causando aquilo ali, o tratamento ideal seria que a gente faz é aplicar corticoide, né? Ou passar corticoide tópico para controlar essa resposta inflamatória, ou até mesmo injetar. O melhor tratamento que a gente faz é o tratamento injetável. A gente faz com Triancil. De corticóide E nessa de região, na corticoide região que caiu. só nessa região que caiu. Mas aí tem que tomar muito cuidado, porque não pode aplicar muito, porque senão faz atrofia. Entendi. Mas é desencadeada pelo estresse. Entendi. Agora vamos às causas. Elenca para mim as três principais causas. Tu falasse, Matheus, geralmente a calvície que eu pego mais no meu consultório é por conta dessas três causas aqui. A principal causa, né, que é a androgenética, que é a calvície causada pela genética, normalmente de pai ou mãe ou até avós. E ela é causada principalmente no homem pelo famoso hormônio DHT, que é a dihidrotestosterona. Ele vai afinando cada vez mais o fio. Então, normalmente, um fio na fase, na unidade folicular, ele pode sair de 3 a 4, até 5 fios por folículo. E o hormônio, o que ele vai fazendo? O DHT, que tem principalmente nos homens, e somente nessa região daqui de cima e daqui da coroa, ele tem receptores para DHT. E com o passar dos anos, o que esse hormônio vai fazendo? Ele vai agindo ali, atacando ali, na verdade, e quando o fio cai, ele vai nascer com 2 e mais fino. Quando ele Entendi. completa o seu ciclo, ele nasce com 1 e mais fino. Então, a pessoa vai diminuindo a densidade com os anos e vai sentindo a calvície. Essa é a principal causa, com certeza. Então aquela história de, por exemplo, o meu pai é careca ou o meu avô é careca, é verdade. Eu vou ficar careca também. É difícil falar, mas provavelmente sim. Talvez Entendi. não, na mesma velocidade que eles tiveram, até porque hoje em dia é muito diferente da época deles, questão de alimentação, de tudo, de atividade física, de tudo. Então, hoje em dia é muito diferente isso deles, mas a gente vê casos também que jovens de 19 anos, eu até hoje recebi umas fotos de um paciente de 22 anos, que o pai, assim, tem entrada, mas ele tem uma calvície, assim, bem avançada, Bem avançado. que tem 22 anos, Muito entendeu? novo. Então, assim, muito novo. E tem gente também que o pai é muito, muito calvo, mas sua calvície vai aparecer lá pra frente. Então, é meio difícil de saber, assim, meu pai Identificando. ficou calvo com 30 anos, eu vou ficar calvo com 30 anos também. Não. Na minha família, assim, os meus avós, tios, a maioria tem essas entradas muito proeminentes, entendeu? Ou seja, as entradas Uhum, deles já estão aqui. Eu acredito, a minha vai crescendo com o passar do tempo, não muito ainda. E o meu uhum. irmão específico, nessa região aqui, ó, o cabelo dele já é bem ralo. Se você olhar de cima, você já consegue ver realmente o couro cabeludo. Então, eu acredito que tem um poder genético nisso. Tem, com certeza tem. E não necessariamente, por exemplo, se seus pais têm a entrada e você só vai ter calvície na entrada. Não, você pode ter na coroa também. Você pode ter no meio, você pode ter na região central. Então, você vai ter em algum lugar. Talvez bem mais velho, talvez bem mais novo. Isso não tem como a gente saber. Mas essa é a principal causa da calvície hoje, é a calvície androgenética. Eu acho que a segunda causa de calvície que a gente pega no consultório
é o eflúvio telógeno. É causado, que é uma doença chamada eflúvio telógeno, né? Que é isso que eu falei um pouquinho atrás. Que, o que é o eflúvio telógeno? O fio ele tem 3 fases, né? Anágena, catágena e telógeno. Telógeno é a fase Certo. final que ele vai cair. Quando acontece algum estresse, alguma doença, alguma internação, gravidez, acidente de carro, anestesia, qualquer coisa, vários fios que não iriam para a fase catágena ou telógena, por conta desse estresse oxidativo, ele passa de uma vez para a fase telógena. Um exemplo bem comum que a gente viu agora durante a pandemia é com o Covid. O Covid aconteceu isso, um estresse, e também já tem estudos que o Covid atacava a base do folículo, tinha receptores que o Covid atacava a base do folículo, além do eflúvio telógeno. Então era bem comum queda de cabelo por conta disso. E aí os fios, por conta do estresse, eles passam da fase anágena para a fase catágena, que vai virar telógena, e daqui 3 meses vai cair. Então não serão mais só 100 fios que vão cair por dia. Daqui 3 meses vai Entendi. cair muitos fios. Então, Porque um passou, pulou uma fase, certo? por exemplo, a fase que ele duraria 4 anos, se ele está com 2 anos, ele passa. Então, vários vão passar de uma vez. Então, daqui 3 meses, vários vão cair. Então, é desesperador. A pessoa passa a mão no cabelo assim, ó, e, tipo, vem muito Vem um cabelo. tufo de Mulher, cabelo. principalmente. É desesperador, porque elas passam assim, ó, e acham que vai ficar careca, porque não para de cair. Teoricamente, se foi um estresse, um ponto único, lá 3 meses atrás, sei lá, Covid, e melhorou, ou tomou uma anestesia e não tomou mais, ou o pai faleceu e teve um estresse muito grande, se não fizer o tratamento, o fio que caiu, ele vai nascer e vai voltar ao seu cabelo normal. Mas a gente não espera, né? A gente entra com medicação, a gente entra com corticoide top, a gente entra com minoxidil, a gente faz tudo para parar isso daí. Para esse processo, certo? Parar esse processo. E eu Uma. acho que a terceira pode ser a areata, que é bem comum. E a gente pega casos bem graves também, que esse caso localizado são os casos mais simples, mas também existe a alopecia areata universal, que perde todo o pelo do corpo, sobrancelha, barba, pelo do corpo Tudo. inteiro. E esses são os mais difíceis de tratar. São casos bem desafiadores. Entendi. Leandro, alguns conselhos, por exemplo, que de uma forma que eu conseguia prevenir ter calvície. Eu não sei se é mito, tu que vai me falar, mas, por exemplo, já ouvi falar, ó, usar boné demais no calor vai piorar o teu cabelo e tu vai ter calvície quando tiver mais velho. O que é que eu posso fazer no meu dia a dia para conseguir prevenir essa queda de cabelo? Bom, eu digo que eu digo para todos os meus pacientes, tanto de cabelo ou que chega para dermato, enfim, para qualquer coisa, é que você também tem que tratar o seu cabelo. Do mesmo jeito que você trata a sua pele, você também tem que tratar o seu cabelo. Se você não tratar o seu cabelo, ele vai cair. O caso do boné é uma coisa assim que não tem muito a ver com a calvície, mas o uso excessivo de boné, ele vai aumentar o calor ali na região, se for uma região muito quente, e vai aumentar a oleosidade. O aumento da oleosidade, ela diretamente não causa queda de cabelo, mas ela aumenta a dermatite seborreica, vai aumentar a quantidade de caspa, o cabelo vai ficar mais oleoso e isso pode acelerar um pouco a queda, mas não vai cair em si por causa do boné. E o fato do atrito, né? Então a gente tem alopecia por tração, alopecia por atrito. Então é bem comum pessoa que usa capacete ou que usa boné, tem aqueles casos de foliculite aqui atrás na região da nuca. Mas assim, não é que a pessoa que tem alopecia androgenética que ela vai ficar usando boné e vai aumentar as entradas. Não, não é isso. E o que você pode fazer para prevenir em casa, assim, não tem muito o que fazer. Sim, a não ser lavar o seu cabelo, cuidar do seu cabelo, hidratar o seu cabelo, evitar o uso de química, alisamento, progressiva, botox, pintar o cabelo, isso tudo, quanto menos você fizer, menos você vai ser calvo. E se você quer prevenir a sua calvície, você tem que procurar um dermatologista e começar o tratamento enquanto antes. Porque a partir do momento que você é diagnosticado com alopecia androgenética,
o que eu explico para os meus pacientes é o seguinte: a alopecia androgenética é uma doença crônica, certo? Certo. Aí eu falo do que todo mundo sabe. Vamos falar sobre pressão alta. O paciente de pressão alta ele tem uma doença crônica, ela não cura, a não ser que ele vai emagrecer, enfim, tem alguns casos que deixam de tomar remédio. Mas os pacientes que têm diabetes, têm pressão alta, o que ela faz? Ela toma o remédio de diabetes e pressão alta todos os dias. Certo. O que acontece se ela não tomar o remédio? Desregula, pior. É uma doença crônica. O que o paciente de alopecia androgenética, se ele não fizer o tratamento, vai Vai evoluir. ter mais. Vai evoluir. Então, assim, o principal é você fazer um tratamento para melhorar o que já tem. A parte de tratamento varia muito de paciente para paciente, mas o principal das medicações que os pacientes usam é para não deixar progredir o que já está. Lógico que quando você pega um caso de calvície e tudo mais, você entra com a medicação, o cabelo dele vai encher nos 6 primeiros meses, no primeiro ano, ele enche muito. Mas não que você vai continuar tomando a medicação e vai encher, não. Ele vai encher de um tanto que vai ficar um tanto bom e se você continuar fazendo o tratamento, ele não vai deixar progredir. Então vai ficar naquilo ali e vai melhorar. Aí tem outros tratamentos com injetáveis, que a gente faz MMP, que aí é outra coisa que vai começar a estimular mais o crescimento, que vai melhorar cada vez mais. Uma dúvida. Por exemplo, eu sei que quanto mais melhor eu cuidar do meu cabelo, obviamente, melhor vai ser a qualidade do fio, mais difícil eu ter calvície. Aí daí tu falou em casa que é para eu hidratar, evitar química, ok. Entendi. Tem algo no consultório que eu consiga, porque bem leigamente, eu já vi pessoas aplicando algo no couro cabeludo, eu sei da aplicação de algumas medicações, mas algo que, por exemplo, meu cabelo está ok, eu só quero melhorar a qualidade do meu fio. Eu consigo fazer isso na clínica? Um produto, e aí vai para casa com ele, aí tem uns para usar em casa também. Isso melhora muito a qualidade do fio. Você vê assim, os antes e depois, aqueles cabelos cheios de frizz, assim, principalmente de mulher, que a gente vê que aquele cabelo cheio de frizz, a gente vê um cabelo mais lisinho. Alinhado. Alinhado, isso. Entendi. Outra dúvida que eu tenho, inclusive trazendo o caso do meu irmão. O meu irmão, nessa região aqui, você olhando de cima, você já consegue observar realmente o couro cabeludo. Você vê que aqui é bem ralo, bem ralo, bem ralo. Nesses casos, assim, em questão de resultado, Matheus, aí só vai resolver com transplante ou não? Através desses outros tratamentos, a gente consegue ter um resultado realmente ok. Temos resultados muito, muito bons, só com tratamento clínico, oral e injetáveis. E aí, outra coisa que eu esqueci de falar também, em questão de qualidade de fio, existem esses polivitamínicos que tem nas farmácias, que eu não vou falar nomes, mas assim, que óbvio que vai melhorar o fio. Ele vai melhorar a qualidade da haste. Por quê? Você vai tomar mais vitaminas, você vai tomar vitaminas que são bons para o fio, são bons para o couro cabeludo. Então, além de aumentar a densidade, porque o fio vai ficar mais grosso, vai ficar mais forte, ele também melhora a qualidade do fio. Também desses tratamentos. E sim, o paciente que chega no consultório com um quadro de calvície, a não ser que seja, por exemplo, vou mostrar aqui. O paciente quer diminuir a entrada aqui onde ele não tem cabelo. Aí a gente já indica o transplante capilar. Agora, se o paciente tem uma falha, sei lá, uma falha aqui no meio, e o paciente não tem pressa, que não é o que acontece na grande maioria das vezes, porque assim, quando eles marcam consulta comigo, eles já chegam a falar assim, olha, eu quero operar, eu quero fazer cirurgia. Vamos fazer tratamento clínico, vamos tentar tomar medicação, 6 meses, o ideal é isso, eu tento explicar, mas a grande maioria não quer isso. Mas sim, o quadro perfeito vamos dizer, de transplante capilar. O quadro perfeito o paciente veio, ele vem, passa em consulta, peço exames, vejo se está faltando alguma vitamina, faço a tricoscopia, que é o exame, faz com microscópio, vê couro cabeludo, vê a haste, e aí a gente entra com a medicação. Entrou com a medicação e também protocolos injetáveis. Normalmente eu indico uma sessão de MMP, que é a microinfusão de medicação percutânea, que é tipo uma maquininha que eu vou fazendo microagulhamento no couro cabeludo e além de fazer microagulhamento, eles são várias agulhinhas. Ele injeta as medicações dentro. Aí cada paciente a gente coloca o tipo de medicação que quer, se é homem ou mulher é diferente. Então eu indico fazer um MMP por mês, 5 ou 6 sessões.
Isso, a gente tem um resultado muito bom. Muito bom. Tem pacientes que não querem, não, nem operam depois disso. Mas tem pacientes também que fazem, chega num certo resultado que fala assim, não, é isso, tá, eu quero operar, então vamos operar. Que não deixa de ser ruim, porque se eu melhorei bastante a área receptora dele, vai ser uma cirurgia menos agressiva. Entendi. Porque eu vou usar menos unidades foliculares para encher uma coisa que tinha uma área de cabeça muito grande. Se ele encheu bastante, eu não vou precisar usar muito para fazer uma densidade. Então, eu vou tirar menos fios daqui de trás, né, da região doadora. E por quê? Isso é bom, porque quanto menos fios eu tirar para ter um resultado legal, a área doadora fica muito boa. E aí, sei lá, daqui 4, 5 anos, ele não fez o tratamento clínico, ele não deu continuidade, ou progrediu a calvície dele, ele pode fazer a cirurgia de novo. E aí, depois ele pode fazer de novo. Tem gente que faz 3, 4 vezes. Então, é diferente de eu pegar um paciente que tem uma área gigantesca de calvície, não quero tratar, beleza, vamos fazer, mas eu vou ter que tirar muito fio. Aí danifica muito a área doadora, e aí... É. Porque falando legalmente, o que é que acontece? Muitas pessoas têm na cabeça que o tratamento clínico ele não traz um resultado ok. Então, eu acho que é por isso a preferência para dizer, não, vamos fazer o transplante, porque daí eu sei que vai funcionar. E isso tu está falando nessa região onde teve a diminuição da quantidade de fios. Mas, por exemplo, em entradas, essas outras regiões que eu não tenho cabelo, a solução é o transplante. Sim, mas a gente consegue melhorar a entrada, sim, com o tratamento medicamentoso e o MMP. Óbvio que você não vai, por exemplo, o meu caso aqui. Eu tenho uma foto de antes e depois de quando eu comecei a fazer o meu tratamento. E eu vi porque eu tenho uma pinta aqui, ó. Consegue ver? Então, Consigo. essa pinta foi boa que eu consegui demarcar a minha hairline de onde ela era e de onde ela avançou Nossa. com o uso da medicação. E eu conseguia ver que meu cabelo aumentou muito, mas eu achava que era mais densidade do cabelo inteiro. E como eu tirei a foto do antes e depois, eu vi que a minha hairline desceu mais ou menos isso daqui, e aqui também veio aqui para frente mais ou menos isso daqui, ó. Então, sim, Entendi. porque aqui, na verdade, aqui na frente, quando a gente olha no tricoscópio, tem penugenzinhas que são fios bem fininhos. E se você começa a fazer medicação, esse fio vai engrossar e vai melhorar isso daí. A não ser que seja uma outra doença, como a frontal fibrosante, que aí vai atacando os fios daqui da frente, aí mata os folículos. Mas se não tiver isso daí, sim, melhora a entrada, mas é aquela coisa. Se for uma entrada muito grande, não. Aí vai ter que fazer a cirurgia. Agora vamos lá para o transplante capilar, propriamente dito, que é uma dúvida de muita gente. Na caixinha de perguntas foi o que eu mais recebi sobre. Dói muito para fazer, porque eu já escutei alguns relatos da pessoa falando assim, rapaz, eu fiz, mas me incomodei e tal, não foi tranquilo não. E qual o tempo de cirurgia? Me explica mais sobre o procedimento. Olha, isso é uma pergunta um pouco relativa, porque depende da pessoa que faz e depende do jeito que a pessoa faz. Eu vou falar o jeito que eu faço, que praticamente não dói. Por quê? Tem dois jeitos de você... vou falar da técnica FUE, né? Que é de tirada de folículos por folículos. Tem a FUT, que fazia antigamente, que tirava uma faixa de cabelo, ficava cicatriz. Essa está fazendo cada vez menos por conta da cicatriz. A FUE, a gente tira um folículo por um folículo, vai tirando. Tira fio por fiozinho. Isso, fio por fio, e manda para contagem, as meninas contam, e depois a gente implanta fio por fio. Isso demora mais ou menos umas 8 horas. Por quê? É um trabalho muito caprichoso. Então, eu não faço correndo, a equipe não faz correndo. Então, a gente demora por conta disso. E por que tem gente que fala que dói? Porque você pode fazer com o paciente acordado, que a grande maioria faz, que é você dá um dormonide para o paciente, ele dorme ali um pouquinho, mas fica ali acordado, fica meio grog, ou fazer com anestesista, que é o que eu faço, que é com sedação. Então, eu contrato um anestesista para o dia da cirurgia, alugo um centro cirúrgico, tem toda
estrutura de parada, de tudo. O paciente ele é sedado pelo anestesista, é a mesma sedação, assim, entre aspas, não é a mesma sedação de endoscopia, mas é parecido com a endoscopia, que o paciente dorme, mas ele passa Entendi. rápido e às vezes ele dá uma acordadinha, quando ele começa a acordar, ele começa a mexer um pouquinho, aí você tem que parar. Aí a anestesista já vai colocando mais. Mas ele fica do nível de sedação que ele não precisa de intubação. Entendi. Ele fica monitorizado, ele fica saturando bem, pressão, tudo normal, mas ele fica sedado. É uma coisa assim, que ele pode até sentir dor, por exemplo. Na hora que eu faço anestesia local também. Você vê que ele dá uma mexidinha, assim, às vezes em um ponto ou outro, principalmente nessa região, mas ele não lembra de nada. Às vezes ele dá uma acordada, ele conversa um pouco, a anestesista já faz, mas ele não lembra de nada. Então, assim, às vezes algumas pessoas falam que dói, por quê? Porque pode ser que feito acordado. Porque imagina você ficar 4 horas deitado, de cabeça para baixo, com os braços assim, com a cabeça assim, sem poder mexer. Vai doer. É muito incômodo. É. Vai doer. Não aqui o local, porque a gente anestesia, mas vai doer o braço, vai doer o pescoço. Pescoço. Vai doer da posição. E aí depois tem que virar sentada. Imagina você ficar 4 horas sentado assim na mesma posição. É tipo assim, mesmo você sentado de barriga para cima, o glúteo dói, a perna dói, as costas dói, o pescoço dói. Então, assim, essa é a parte que mais dói. Como eu faço com anestesista, o paciente não vê nada. No final da cirurgia, ela vai diminuindo a sedação. Quando acaba a cirurgia, o paciente já levanta como se nada tivesse acontecido e ele está sobre o efeito da anestesia local e tudo mais. Eu passo medicação para dor. Passo Tilex, que é uma medicação bem forte para dor, você sabe. Por quê? Por precaução. E também além dos antibióticos, dos anti-inflamatórios que tem que tomar por conta da cirurgia. Mas eu passo um remédio para dor, um analgésico, e eu passo um analgésico bem forte. Por quê? Porque tem gente que é mais sensível para dor e tem gente que não é sensível para dor. Eu sou muito sensível à dor. Mas eu te digo assim, eu já tive vários pacientes que são muito sensíveis à dor. E desses, assim, eu digo que 95% dos pacientes, eu falo, no dia da cirurgia, que ele vai para o centro cirúrgico e ele vai para casa, né? E no outro dia ele volta na clínica para tirar o curativo e fazer a primeira lavagem. Eu falo para os pacientes, olha, toma o Tilex hoje à noite, por precaução. Não que eu acho que vai sentir dor, mas toma, para você dormir melhor. Ficar mais tranquilo. 95% dos pacientes, eles tomam a medicação à noite, o Tilex à noite. No outro dia de manhã, eles já nem tomam. A caixa fica lá. Entendi. E não toma mais. Não toma mais. Então, assim, o paciente... Eles chegam lá na clínica no outro dia, tipo, como se nada tivesse acontecido. Então, o paciente fez a cirurgia hoje, ele não precisa ficar internado no hospital, ele é liberado para casa e retorna. Esse pós, até perguntaram aqui, esse pós, como é que ele funciona? Em quanto tempo ele pode voltar a trabalhar, fazer atividade física, os cuidados que ele tem que tomar? Aí é assim, eu sempre peço, isso é conduta de médico para médico. Tem gente que libera no outro dia, tem gente que deixa uma semana. Eu sempre peço mais ou menos uns 3, 4 dias de repouso absoluto. Por quê? Porque quando eu vou fazer aqui na região, eu, além de aplicar muito anestesia para o paciente não sentir dor, eu aplico muita infiltração também para ele esticar e eu conseguir ver melhor. E essa infiltração, ela vai ter que ser drenada. Então, nos 3 primeiros dias, o paciente tem que dormir em 45 graus, mais ou menos assim, com a cabeça assim. Ele não pode baixar a cabeça e nem deitar. Nem apoiar muito. E nem deitar reto. Os 3 primeiros dias. Por quê? Se ele deitar reto, vai dificultar a drenagem, o rosto dele vai inchar. Não sei se você já viu relatos de gente que fez transplante e o olho ficou inchado, o rosto ficou inchado. E isso acontece. Por quê? Provavelmente o paciente deitou. E isso acontece muito. A gente fala, repete, fala 3 vezes, fala 4 vezes. E eu já ouvi paciente falar assim, não consegui dormir, deitei mesmo, inchou, e aí, como já estava inchado mesmo, aí que eu dormi deitado aí mesmo. Que eu fiquei tranquilo já. Porque assim, o inchaço ele não atrapalha o resultado da cirurgia. Ele só fica feio. Então eu falo pro paciente, já que você pode inchar, tem gente que não incha, tem gente que incha. Já que você pode inchar, então vamos ficar de repouso 3 a 4 dias. Quem trabalha de home office pode voltar a trabalhar. Põe o computador aqui mais altinho aqui para você não ficar com a cabeça assim e pode continuar a trabalhar.
Mas quem vai para o escritório, vai para alguma coisa, eu falo 3 a 4 dias de repouso. Aí, no outro dia, tira o curativo que vai. Aquelas bolinhas brancas que normalmente as pessoas postam, aquilo ali já seca no mesmo dia. No outro dia já nem dá para ver direito. O que o paciente não pode fazer? Malhar, depois de 7 dias ele pode malhar. Então é super tranquilo. Depois de 7 dias ele já pode malhar. Fica tranquilo. Boné depois de 10 dias eu libero o uso de boné. Isso eu tô falando a minha conduta. Tem gente que pode eu já vi Variar. 3, 4 dias liberar o boné, mas eu prefiro pecar pelo excesso. Porque eu falo, gente, já fez, enfim. Porque sempre que você vai implantar, até cicatrizar, até a base cicatrizar, demora uns dias. Até 30 dias é a parte de cicatrização total. Então, assim, quer usar boné? Depois de 10 dias pode usar boné, mas folgado, desde que não raste, não esfregue, porque senão aquele fio que eu implantei, ele pode sair. Aí vai perder, entendeu? Sim. Não que, tipo assim, qualquer coisa vai sair, não, mas a fricção pode sair. O banho também não é uma espuminha que eu dou um shampoo. Aqui na região onde implantou, dá umas batidinhas, porque se você esfregar o cabelo, vai sair. Aqui atrás pode esfregar normal. E sol, não pode pegar sol nos primeiros 30 dias. Então, esse é o principal. Por conta da em relação ao resultado, porque o que eu observo é que, assim, não sei se é isso mesmo, mas eu observo que começa a ter resultado mesmo de 3 a 6 meses. Qual o tempo esperado correto para dizer assim, não, agora a gente vai começar a ver o resultado, né? Ver se deu certo. Porque eu já vi algumas pessoas fazerem, com alguns profissionais, e terem que repetir. Como é que eu tenho esse tato? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas o que acontece é o seguinte. O fio que a gente tirou daqui de trás e colocou aqui na frente, ele não vai nascer aqui atrás. Vai ficar uma cicatriz onde está o fio. Onde eu tirei o fio. No lugar que eu implanto ele aqui na frente, o primeiro mês ele continua crescendo junto com o seu cabelo. A gente raspa o cabelo no dia da cirurgia e ele fica com o cabelo raspado, ele continua crescendo. Do primeiro mês até o terceiro mês, ele vai cair. Só que a base vai ficar e ele vai cair só a parte do fio de fora. Só que ele não cai tudo de uma vez. Ele não cai todos com 20 dias. Por exemplo, com 20 dias vai cair, vou dar um exemplo, 10, 100, vou falar um número mais alto. Com 20 dias vai cair 100. Com 21 dias vai cair mais 100. Com 30 dias vai cair 200. E aí, esse que caiu primeiro, ele vai nascer primeiro. E aí, daqui 3 meses vai ter fio caindo ainda, mas vai ter fio que já está nascendo. Então, é bem comum, tipo assim, o paciente, isso é muito comum, isso acontece muito, o paciente me mandar mensagem com 2, 3 meses, falar assim, doutor, vai ter uma falha aqui, porque tá nascendo aqui, tem um buraco aqui, e vai ter que fazer de novo. E eu falo, calma, até eu fico ansioso, do tanto que demora, entendeu? Mas isso demora muito. E aí esse fio que caiu, ele vai nascer. E também acontece do fio que você já tinha cair também. Por quê? Você passa por uma cirurgia, você toma anestesia, então você vai sofrer aquela doença que eu falei lá no começo, do eflúvio telógeno. Então os fios que você tem, que não eram implantados, alguns eles vão cair por conta do estresse, mas eles vão nascer daqui a 3 meses. Vão nascer normalmente. Então, no segundo mês, às vezes, parece que está pior, porque caem muitos fios e os fios vão caindo. E você começa a ver um resultado a partir mais ou menos do 4º mês. Do 5º, só que assim, é rápido, sabe? Demora, ainda no 4º mês você começa a ver, aí tipo no 5º já, muito no 6º já está mais ou menos 50% do resultado. E aí vai, o resultado final é com 1 ano. Depois com 1 ano você tem o resultado final, né? O resultado final é com 1 ano. Entendi. Leandro, quem é o paciente ideal para fazer o transplante capilar? O cara está em casa aqui, eu sei que tem que passar no dermatologista e tal, mas para ele ter uma noção, ele está aqui ficando careca e tal, ele não sabe o que é que faz. Como é que ele vai saber? Não, já acho que está no momento do transplante.
Ou não, ainda dá para tentar? Eu acho que eu sempre falo com os pacientes assim, não tem idade certa para fazer, não é com 20, não é com 30, não é com 40, não é com 50. O ideal, o paciente ideal, que é o ideal, não é esperar piorar a calvície para fazer o transplante, que muita gente pensa isso, fala assim, poxa, vou dar um exemplo, eu com a entradinha aqui, isso já me incomoda. Ah, pô, vou deixar, vou esperar daqui 5 anos, quando tiver pior, vou fazer. Não, porque às vezes ele pode até ter uma calvície pouquinha, mas ele não tem que esperar 5 anos. Ele vem em mim, a gente consegue controlar isso daí, daqui 5 anos, a gente pode até operar daqui 5 anos, mas eu consigo controlar para não deixar progredir isso. E eu digo que o paciente ideal é quando a pessoa está incomodada com a sua falha. Então, assim, não tem o que discutir. Se a pessoa está incomodada, isso baixa a autoestima, isso deixa a pessoa triste. Hoje em dia, não só homens, porque está na moda no homem, né? Não só homens, mas mulheres estão fazendo transplante cada vez mais. Está bem mais comum. Não só de cabelo também, mas de barba. Falha de É, barba, Bárbara, eu já vi. pessoa que não tem, às vezes a pessoa tem só a faixa aqui embaixo, ou não tem aqui, ou tem, às vezes a pessoa tem uma falha aqui do lado, tem aqui, incomoda a pessoa, ela tem que fazer. Porque é igual, assim, é um tratamento estético, vamos dizer assim, que é igual, por exemplo, eu digo que é a moda do silicone das mulheres há 10 anos atrás. Qual que é o paciente ideal de colocar silicone? Você não É consegue. o que está incomodado com o corpo. É. Você não consegue responder isso. Qual mulher que é o paciente ideal para colocar silicone? Óbvio que não é tipo aquela obesa que tem que Entendi. tirar e colocar, enfim. Mas isso é outro ponto. Mas qual que é o paciente ideal para pôr silicone? É o que está incomodado. Cuidado. Se a pessoa está incomodada com a sua entrada, e acredite, tem pacientes que tá isso daqui e ele quer fazer a cirurgia. E se eu falar para ele que eu não vou fazer a cirurgia, É ele vai sair. confusão. Ele vai sair do meu consultório e ele vai procurar alguém que faça. Fácil. Então, assim, é óbvio que se for um paciente muito jovem, já veio, tipo, igual esse paciente de 22 anos, ele tinha indicação de cirurgia? Ele tinha indicação de cirurgia. Mas quando é muito jovem, a gente fala assim, gente, vamos tentar um tratamento clínico primeiro, e aí eu não dou opção de transplante. Eu falei, vamos tentar o tratamento, vamos fazer o tratamento clínico primeiro, e aí depois a gente opera. Mas agora, chega o paciente de 25, 26 anos, 27, 28, 29, 30, e ele já quer aquele resultado, porque assim, rápido e demora, porque querendo ou não, o resultado demora, e esse é o paciente ideal. E eu já tive paciente que tinha franja grande, tinha o tupete grande, e tinha uma falinha aqui no meio, aqui, ó. Fizemos a cirurgia, tá feliz. Já tive um paciente que ele tinha entrada muito grande, só que incomodava a coroa, porque ele disse que tinha um carro conversível, e aí quando ele abria o teto, tipo, as pessoas viam a coroa dele. Via no pré-coronel. Fizemos a Entendi. cirurgia, entendeu? Então, acho que o paciente ideal é quando está incomodado. Levando para o lado, porque tu falou sobre o transplante na mulher, que realmente está mais na moda do homem, mas eu lembrei até da minha mãe, talvez tenha relação com o calvície do meu irmão. Minha mãe também, assim, já fez muita química no cabelo durante a vida toda. Nessa região, ela realmente tem uma falha importante na mesma região do meu irmão, e você percebe que o fio dela já é mais fraco, tem uma qualidade pior. No caso da mulher, para fazer o transplante, funcionaria igual funcionou do homem e com o resultado demoraria mais, certo? No caso da mulher, o resultado é a mesma coisa, demora o mesmo tanto, o procedimento é, é quase o mesmo, mas na mulher a gente não raspa o cabelo. Porque a mulher, o cabelo da mulher é tudo para mulher, né? O homem é ali, a gente raspa, o cabelo é curtinho, um mês cresce, e aí ele segura aí um mês. Tem, óbvio, tem homem que tem o cabelo grande que se incomoda muito e já teve gente que não fez cirurgia porque ele falou, não, vou raspar o cabelo. Mas na mulher, o que a gente faz? A gente só raspa o cabelo da região que vai tirar, que é dessa parte daqui de trás. Da região doadora. Da região doadora. E a região de receptura a gente não raspa, a gente implanta entre os fios. Então,
Na mulher vai ser diferente porque ela não vai precisar raspar o cabelo e não vai ficar aquela parte feia igual fica no homem, No homem. porque raspa e fica vermelhinho porque o cabelo dela cresce. O único ponto negativo que fica na mulher é, como a gente raspa essa região daqui de trás, o volume do rabo de cavalo dela vai ficar menor nos primeiros meses. Por quê? Porque esse raspado, essa faixa que a gente raspou aqui atrás, eu não vou tirar todos os fios. Eu vou tirando igual eu vou tirando de homem. Tiro um aqui, pulo dois, tiro outro aqui, pulo dois, para não ficar uma falha, entendeu? Uma falha muito grande. E aí depois o cabelo vai crescer e esse rabo de cavalo, óbvio, vai ficar um pouquinho menor, mas não vai ficar igual na época da O do homem, cirurgia. né? Mas aí as outras recomendações do pós é tudo mesmo. Repouso, atividade física, tudo igual. Entendi. Minha mãe, ela tá agoniada por esse transplante. Ela deve estar assistindo essa live aqui só pensando. Ela deve estar vendo uns 400 vídeos no YouTube. Conheço ela. Mas assim, em relação à dor, não dói. Não dói mesmo. Assim, muitos poucos pacientes que são muito sensíveis falam assim, me sinto um pouco a cabeça pesada e tudo mais. Por mais que seja um procedimento longo, ele não é um procedimento que é perigoso. Sim, óbvio, toda cirurgia tem seu risco, mas assim, é perigoso e tudo mais, tem que ser no centro cirúrgico. Não, tudo a gente faz por precaução, para o paciente ficar bem, para o paciente ficar estável, para o paciente se sentir confortável. No final da cirurgia eu sempre peço um sanduíche, porque ele fica em jejum, né? Dou lá o sanduíche. Boa! A experiência. Uma coquinha, eu sempre dou uma comidinha bem gordurosa para ele comer e ir embora bem. Mas é isso. É uma cirurgia detalhista, vamos dizer assim. Meu amigo, eu acredito que a gente tirou bastante dúvida desse pessoal aqui hoje. Muito obrigado novamente por ter aceito o convite. Depois a gente vai marcar novas lives para destrinchar mais ainda esse assunto, porque é algo que merece atenção. Parabéns pelo profissional que você se tornou, por tudo. Obrigado. Vou visitar a sua clínica. Obrigado. Sigam o Leandro aqui, pessoal. Um profissional excelente. E até a próxima. Obrigado pelo convite. E eu tô te aguardando lá. Eu vou conhecer a sua também, né? Certinho. Deus abençoe.